Abaixa um pouquinho para ela conseguir deitar. Vai lá, Ingrid. Segura ela, hein? Vai ajudando ela a passar. Vai ajudando. Ai, socorro! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prepara. Prepara. Já! A educação física não pode ser só esporte, né? Porque o que nós tínhamos antes era uma hegemonia, um predomínio do conteúdo esportivo, quase que tornando a educação física um sinônimo de esporte. Além do esporte, significa não excluir o esporte, né? Mas dar-lhe um tratamento pedagógico adequado às finalidades escolares, assim como trazer os outros conteúdos da cultura corporal para o currículo escolar. Didática da educação física. Educação física para além do esporte. Vamos lembrar de uma coisinha? A bússola mostra o quê? Onde fica o norte. Antes de mais nada, tem que entender esse conceito. Você achou o norte, se eu falar vá na direção 60 graus, é em relação ao norte. Então o norte é 0. 20, 30, 40, 50, 60. Eu vou dar o croquis daqui da escola para vocês e vou assinalar um lugar, por exemplo, e ali vai estar escrito o ângulo que vocês vão ter que seguir na bússola e a distância que está o ponto. Direção 300 graus. Vai na direção 300 graus para lá. E tá, eu vou deixar marcadinho lá a distância. Sei lá, 30 metros. Então, seguindo nessa direção a 30 metros, vai estar uma marquinha lá, um ponto preso no chão. E vai ter palavras, né? Algumas palavras para vocês anotarem. Então, a corrida de orientação basicamente é essa. Vou marcar o tempo, é uma competição, e vou conferir as palavras que vocês acharam. Depois a gente vai conversar sobre essas palavras. Bússola, croquis, direção em graus, conteúdos da educação física dentro da sala de aula? Até pouco tempo eu tinha que justificar tanta coisa para a direção, para poder trabalhar conteúdos diferentes. Hoje em dia parece tão normal já, a direção, para a coordenação, eles já nem questionam o fato dos alunos estarem indo aonde está fora do terreno da educação física, para além das quadras, né? Então, trabalhar em sala de aula era... Imagina, educação física na sala de aula, né? Era, até pouco tempo atrás não era pensado isso. Já parece que já faz parte da educação física poder dar prova, poder trabalhar na sala. Eu costumo dizer que a minha sala de aula são todos os espaços da escola. A quadra, ela limita, né? Ela tem as linhas, né? Dos 4 esportes coletivos mais comuns: basquete, vôlei, futebol e handebol. Então, muitas vezes acaba se prendendo ao espaço, né? A esse espaço, porque tá ali, tá prontinho. É mais fácil você pegar uma bola, organizar um time e vamos lá, vamos aprender o esporte. Mas aprender só por fazer, né? Então, o conhecer a cultura corporal é ir além dessas 4 linhas, né? Se formos pensar em quantas ginásticas existem no mundo, quantas danças existem no mundo. Ficar 30 segundos em cada posição. Então, ele tá dando uma comanda. Qual que é a comanda dele? Ficar 30 segundos. Então, quando a gente faz o movimento, né? Quando tá parecido, o que eu faço? Eu conto até 30. Eu conto 30 segundos. Isso, então vamos lá. O que a professora Marilis propõe é diversificar os conteúdos. Com isso, a aula de educação física amplia a possibilidade do aluno se identificar com uma ou mais práticas da cultura corporal. Aquele aluno que não consegue correr muito bem ou jogar bola, aparece de imediato. Por isso, a importância de diversificar os conteúdos. Eu posso não saber jogar futebol, né? Mas eu posso ser bom em uma atividade rítmica, né?
Eu posso não ser bom para saltar, mas eu posso ser bom para arremessar. Então essa diversidade é importante. União, confere. Cultura corporal, confere. Natureza, confere. Grupo 1? Então o professor tem que buscar, dentro das suas práticas, atividades que possibilitem a participação efetiva de todos os alunos. Ou, mesmo dentro dessas práticas esportivas, criar situações para que todos tenham condições de participar. Por exemplo, caso de meninos e meninas, né? Por que é que meninos e meninas não poderiam jogar futebol ao mesmo tempo, na mesma aula? Montar times mistos. Porque normalmente nós temos uma visão biológica de que a menina não tem o mesmo rendimento dos meninos. Então, que tipo de futebol ou que tipo de prática parecida com o futebol que eu posso planejar que possa favorecer meninos e meninas de atuarem na mesma aula? E isso vai acontecendo com todas as práticas. Além de incluir todos os alunos, a educação física permite que o professor trabalhe com valores que ultrapassam os conceitos técnicos. A aula do professor Luiz Fernando, por exemplo, vai tratar de relacionamento. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o que a gente vai discutir nessa aula. A gente vai falar sobre como uma pessoa se relaciona com outra, tá? Então, como alguém divide um espaço junto, como a gente encosta no amigo. A gente vai levantar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Sem apoiar a mão no chão. Diversificar os conteúdos da aula de educação física também significa adequar práticas que já são conhecidas dos alunos aos objetivos educacionais. Então, uma frase que a gente escuta bastante é: tem o esporte da escola e tem o esporte na escola. Então, quando eu falo do esporte da escola, é um esporte que vai sofrer modificações nas suas regras, que eu posso mudar o tamanho da bola, que eu não preciso necessariamente da bola de basquete oficial para fazer um campeonato ou um festival, para fazer as minhas aulas, que eu posso ampliar o número de alunos dentro do jogo que acontece na escola, que eu tenho um aspecto pedagógico, né, da aula e do esporte, que deve ser trabalhado dentro da escola. Todo mundo sabe jogar Jockey-Pô, né? Sim! Vamos relembrar, a pedra ganha da... tesoura! Que ganha do... papel! Que ganha... da pedra. Quem venceu o Jockey-Pô, pensa em um jeito do amigo passar por baixo. Depois que jogou, procura outro amigo para jogar. Tá bom? Com tantas possibilidades para trabalhar a cultura corporal na escola, como construir o currículo da educação física? A construção do currículo de educação física ele tem que levar em conta, eu penso, 3 variáveis mais importantes. Primeiro, a própria tradição e os conteúdos clássicos da área, que são o esporte, o jogo e brincadeira, a dança e atividade rítmica, lutas e ginásticas. E seria como dizer para um matemático, professor de matemática, que a matemática tem álgebra, geometria e não sei o que, né? Seria o equivalente, né? Agora, uma outra questão é a cultura corporal é muito ampla, né? Então não é possível incluir no currículo todas as lutas, todas as ginásticas. Então o que é preciso levar em conta? Aí, um diagnóstico, né, do aluno, né, da escola, do interesse dele, e o que eu coloquei como uma terceira variável, que é a contemporaneidade, como se estão dando essas práticas na contemporaneidade, na vida do aluno. Qual é a modalidade que nós estamos fazendo? Parkour. Quem que é David Belli? Quem criou o Le Parkour, certo? A educação física lida com o ser humano. E uma vez que eu lido com o ser humano,
obrigatoriamente eu tenho que entender como funciona esse ser humano, né? Essa criança que chega para mim com todas as suas experiências, com todas as suas vivências, e que, se ela não estiver na casa dela, o outro espaço de convivência que ela tem é dentro da escola. O importante é ter o conceito de parkour. O que quer dizer parkour mesmo? Percurso. É esse o conceito que vocês vão mostrar agora. E as manobras do grupo, não precisa ser os 4 do grupo fazer a mesma manobra. Pode ser cada um, dentro do seu limite. Hoje em dia quase ninguém vê isso, quase ninguém pratica. Aí o professor incentiva a gente cada vez mais pra gente conseguir fazer o que a gente quer, assim. Combina com a gente. Nosso estilo. Porque adrenalina, muita aventura. Não existe lugar específico para fazer o parkour. Qualquer muro você pode pular, qualquer grade. Ali no corredor da escola ainda é melhor, tem bastante escola. Todo o tempo que a gente tem vago, a gente pratica. A partir da vivência corporal, a partir do que eu vivo, do que eu sinto, é que eu construo os sentidos. Talvez seja possível trazer uma batida do hip hop num estilo de dança tradicional, né? Ou fazer um jogo de perseguição, se brincavam nas ruas, né? Há décadas atrás, atualizando para a vida da criança, né? 3, 2, 1, valendo! Tematizando esses jogos à luz de algo que faz sentido para a criança hoje. Ilauan foi pego, Ilauan. Entra na corrente. É pra deixar o corpo forte. Tá? Vai descendo, desce e sobe a perninha 10 vezes. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Se você pensar nas diferenças que chegam na escola, talvez cada grupo seja atingido ou adquira, obtenha conhecimento, ou noção, ou experiência sobre aquilo que o professor está querendo passar de determinada maneira. Tá muito difícil ou tá fácil? É bem fácil? A gente tem conhecimento que alguns alunos aprendem de maneira visual. Então, há necessidade do professor demonstrar aquilo que tem que ser feito para o aluno entender. Eu tenho uma outra parcela que, se você falar, ele capta a situação, vai e faz. Né? Tem outros que a gente chama, né, que eu preciso de contato. Eu preciso pegar no aluno para que ele entenda o que eu quero que ele faça. E aí, como é que eu faço? Como é que eu dou conta de tudo isso? Então, o mais importante é que o professor tenha conhecimento de todas essas possibilidades e que em determinadas classes, em determinadas salas, ele consiga identificar qual é a melhor para aquela situação. Antes tarde do que nunca, né, não, professor? Não, eu vou tentar mudar o Meio ambiente. Preservação. Modalidades aéreas. Modalidades aéreas. Vocês fizeram em 25 minutos. Que bom! Vamos sentar lá. Para orientar a prática dos professores de educação física na escola, os parâmetros curriculares nacionais apresentam os conteúdos da disciplina nas seguintes categorias: conceitual, procedimental e atitudinal. Hoje se fala que a educação física deve ser abordada nas 3 dimensões do conteúdo, que é a dimensão procedimental, que é fazer a aula de educação física, a dimensão conceitual, que é você saber o porquê que você está fazendo, quais são os benefícios dessa prática, como é que eu melhoro a minha prática, e a dimensão atitudinal. Então, a dimensão atitudinal, que muitas vezes a gente não vê presente nas aulas de educação física, ou ela fica ali no currículo oculto, que a gente chama,
Por que ela não pode ser trabalhada? Por que não pode ser dado ênfase na dimensão atitudinal à medida que eu quero formar esse cidadão crítico? Assim, por que eu não vou ouvir dos meus alunos que cultura eles têm na rua deles? Como é que a situação de violência é trabalhada lá no bairro que ele vive, na comunidade que ele vive? Essas questões que fazem parte do dia a dia do aluno e que também podem ser tratadas na dimensão atitudinal, devem sim fazer parte do planejamento do professor. Então vamos relembrar as atividades? Vamos. Olha só, começando de trás para frente. Cavalinho e carrinho de mão, né? O que a gente fez antes? Pega a corrente. Jockey Pô. Agora fala pra mim sobre essas ginásticas que vocês fizeram. O que vocês acharam? Ginástica pra saúde. Ginástica pra saúde, pra memória, né? A ginástica do corpo. Então o tema foi a ginástica. Vários tipos de ginástica. Não há mais dúvidas de que a educação física precisa se renovar, né, para alcançar, inclusive, uma identificação junto aos alunos, né, entrar em sintonia com o mundo contemporâneo, né, onde o acesso às informações e às práticas da cultura corporal existe muito além dos muros escolares. Então, a educação física pode ficar distanciado da dinâmica sociocultural se ela não se renovar, não renovar o seu trato pedagógico, inclusive do esporte, e incluir outras práticas corporais. Comparado com a semana passada, que foi a primeira vez, né, que a maioria fez, com hoje, o que vocês sentiram de diferença? Altura? Aumentou a altura, né? Professor. Melhorou um pouquinho? O que mais? Arriscou um pouquinho mais. Eu achei também. É caro fazer lepartura ou não? Olha só a roupa que vocês estão fazendo. É um dos poucos esportes que não se usa equipamento, né? Dentro de segurança. É o esporte dos pobres. Não precisa gastar dinheiro. E o que vocês me dizem sobre a ajuda que o amigo deu para fazer as atividades? É um tipo de harmonia entre os colegas. As pessoas que a gente não conhece, a gente conheceu. E gostou muito e a gente fez novas amizades. Dentro da escola você tem um contexto, na classe, dentro da sala de aula é um contexto, e lá na educação física, num ambiente que em tese é menos formal que a sala de aula, eu tenho a chance da interação, eu tenho a chance da convivência. E é nessa convivência, é nessa interação que o professor de educação física, ou que a disciplina de educação física, ela fica cada vez mais rica para trabalhar questões da sociedade de uma maneira geral. Não é assumir sozinha essa responsabilidade, mas é assumir sim a sua parcela de contribuição para a sociedade, para devolver ou para, no mínimo, né, fazer esse aluno refletir sobre o que acontece fora, sobre o que acontece no mundo.